né, e vai coroar aí essa questão tão séria que é a doação de órgãos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? O tema de hoje já foi muito complicado, já foi muito extenso, e hoje, baseado na diretriz nova da AMIB, a gente vai ter um tema mais condensado e muito mais tranquilo de se manter um potencial doador para que a gente possa chegar ao ápice no final de toda essa história e a gente conseguir doar os órgãos para aqueles que precisarem, mediante o aceite das famílias, que foi também conversado ontem, conforme o doutor Renato Tambelli apresentou para vocês, tá? Através do chat agora aqui, se vocês derem uma olhada, o Tiago vai colocar para vocês a diretriz mais recente, um PDFzinho, tá? Então, quem quiser pegar essa diretriz, ela já está baixada em português para vocês, né? Que é mais ou menos o que a gente vai falar durante a noite, e depois vocês podem ter o texto aí para digerir, para disseminar, para entregar para suas unidades, para vocês poderem estar falando universalmente a mesma língua junto comigo, junto com o Estado, junto com o Brasil inteiro e com a AMIB principalmente, tá? Durante a apresentação, que vai ser bem tranquila, vocês vão ver, vocês podem parar para perguntar com abertura de microfone, pode fazer perguntas no chat e a gente pode responder na hora se eu conseguir ver, ou o Tiago depois vai falando as perguntas e eu vou respondendo para vocês. Teremos o tempo para essas perguntas e teremos tempos também, se alguém quiser fazer uma pergunta de ontem, que eu souber responder, porque às vezes passa um dia, a gente metaboliza um pouco melhor a situação que foi apresentada no dia anterior, e isso acaba trazendo alguma dúvida, e se o que eu souber responder, a gente responde, senão o Tiago também leva essas perguntas até o doutor Renato, e a gente devolve depois para vocês de alguma maneira, ok? Sejam bem-vindos, eu vou compartilhar agora a tela aqui dos slides, para que a gente possa, então, ter esse bate-papo aí bem bacana sobre como manter o nosso potencial doador para que a gente chegue ao final com uma boa carga aí de enxertos a serem doados para quem precisa, ok? Vamos lá. Compartilhando aí. Ficou bom, Thiago? Certíssimo. Então, vamos começar, gente. Já fizeram a minha apresentação, e eu já disse a que veio, a que vim e o que a gente vai falar. Vamos manter, então, esse potencial doador e ver o que a gente pode ajudar vocês aí nessa região que tanto precisa, a começar a desenvolver esse aspecto da medicina. A diretriz, então, que o Tiago deve estar colocando aí para vocês no chat, é a diretriz brasileira de 2021, tá? É a mais nova, é a que todos seguem, ou pelo menos devem seguir. Ela traz um pouco da direção internacional e se adapta um pouco aos moldes do Brasil. Ela é bem tranquila, bem interessante e factível. Qualquer um que estiver dentro da UTI, que é o lugar onde vai estar o nosso doador, vai poder fazer isso com bastante tranquilidade, eu acredito que sim, realmente. Para nós hoje, então, a gente vai ter uma breve introdução, os objetivos, as recomendações, e aí de bônus, o protocolo guiado por metas, que todos podem seguir, e um fluxograma também, que vocês podem escolher, seguir por fluxograma ou por protocolo de metas, que a gente orienta que vocês façam com isso, porque isso traz uma segurança em que a gente vai fechando todos os aspectos necessários para manter esse potencial, para a gente chegar até o ápice, que é a doação de órgãos. Vamos lá. Vocês ontem ouviram falar sobre o processo inicial, a identificação do potencial doador quando ele chega no hospital, o diagnóstico de morte encefálica, que foi o cerne da questão mesmo, acolhimento, entrevista familiar, como que a gente vai abordar um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Avaliação de elegibilidade do doador, que ele pode ser, que não pode ser, e a maioria pode ser. E no final, que é o assunto de hoje, a manutenção clínica do potencial doador. Então, a gente vai se ater aqui ao item 5, que é manter o potencial doador.
o objetivo. Quando a gente quer uniformizar, a gente quer homogeneidade nas condutas. Quando todo mundo fala a mesma língua, mantém o doador no mesmo estado, então todo mundo vai doar e receber órgãos de um doador padronizado, bem conduzido, da melhor maneira possível que a gente possa fazer para que aqueles órgãos sejam vitalizados e reenxertados no receptor. Nós também temos como objetivo nortear o manejo clínico desse potencial doador, com tudo isso que a gente vai falar aqui, reduzir a taxa de parada cardíaca, que é super indesejável, então no meio do processo tem uma parada cardíaca, mas se mal conduzido a taxa aumenta muito, e quando tem muita parada cardíaca existe muita perda de doadores, né? E viabilizar para que o enxerto seja um transplante tranquilo, para que o enxerto fique viável, saudável, para que o transplante tenha um sucesso final, que é todo o final dessa nossa jornada de ontem até hoje. E as recomendações, gente? As recomendações, então, da terapia intensiva brasileira, né, de acordo aí com esse nosso texto, suporte, vai ser mecanismos ventilatórios, como ventilar esse paciente? Quais são os cuidados hemodinâmicos de manter bem perfundido e de manter uma pressão estável? Quais são os manejos endócrino e eletrolítico desses pacientes? O que a gente deve manter minimamente, tá? Aspectos específicos de nutrição, infecção, transfusão e temperatura corporal. E, por final, aí o protocolo guiado por metas e um fluxograma. O primeiro, então, primeira coisa é botar esse paciente, que ele já vem para nós ventilado, entubado, ventilado, né? E manter o volume corrente nessa máquina. Então, aí nós vamos estar falando realmente com os intensivistas ou com o plantonista da UTI, entre 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Acho que a pandemia se trouxe uma coisa boa para nós, foi que pessoas que não sabiam ventilar, médicos que não sabiam ventilar, aprenderam a ventilar. Então, vamos deixar um volume corrente de cada incursão entre 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Quilo de peso predito, para quem não lembra, pacientes obesos não vão ser ventilados por 120 quilos, vão ser ventilados pelo peso ajustado para sua altura, né? Isso existem fórmulas, é só botar ali, qualquer app de celular traz isso para vocês. O PIP entre 8 e 10, porque a gente tende a manter esses alvéolos abertos nessas incursões coordenadas, tá? A frequência, gente, em geral, a gente deixa 12. Tem gente que gosta dos 14, dos 10, mas é em torno de 12, que é uma frequência respiratória, que ela é a básica para que um corpo que está em coma possa bem ventilar. A FiO2 a gente vai ajustando ela até obter uma saturação de O2 maior que 90, tá? Também não precisa supra-otimizar acima de 96%, não há necessidade. Entre 92 e 96, que já é a nova diretriz de ventilação mecânica, também serve para o doador, para que também a gente não faça nenhuma lesão pulmonar com uma hiperóxia indesejável, também não vamos deixar ele reter CO2 indesejável, e para que vocês possam, nas máquinas que tem o recurso de CPAP, possa fazer aquele teste de apneia que vocês aprenderam ontem com o CPAP. Então, vocês ventilam bem ventilado, a máquina tendo recurso, vocês ainda usam para fazer o teste de apneia lá para o diagnóstico de morte encefálica que vocês viram ontem na explanação do Dr. Renato, tá? Então, é isso sobre o suporte ventilatório, é um suporte básico, sem muito complicação, bem simples, e o paciente, se tiver morte cefálica, ele vai se adaptar tranquilamente às suas medidas, sem muita preocupação, porque já está em morte. Hemodinamicamente, nós podemos ter pacientes hipotensos e mal perfundidos, tá? Perdão. O hipotenso e mal perfundido, ele deve ser avaliado e ele deve ser conduzido com reposição volêmica e, se necessário, drogas vasoativas. E como é que faz a reposição volêmica? Tem instabilidade, tem hipotensão, vamos avaliar a necessidade de entrar com 30 ml por quilo de cristalóide em bolos, 1, 2 horas.
mas isso não vai ficar para sempre, tá? Isso é 1, 2, 3 horas, igual na condução da sepse, ok? Respondeu, melhorou, tá? Aí para, né? Porque você não tem que repor mais volume do que necessário e mantém lá uma hidratação mínima que mantenha a diurese. Em geral, depois da reposição volêmica de instabilidade hemodinâmica, melhorou a pressão, você volta lá para o basal de 40 ml hora, 40 ml hora, reposição de volume e instabilidade de 30 ml por quilo de cristalóide rápido, que vai gerar em torno de 1 a 2 litros, ok? Depois disso, estabilizou a pressão, vai manter balanço hídrico negativo ou neutro, ok? Ninguém vai ficar pondo 2, 3 litros a cada 3, 4, não é necessário, tá? Depois volta para uma reposição hídrica média de 40 ml hora. Mas vamos supor que nós estamos lá, fizemos uma reposição de 1 ou 2 litros rápido, como essa reposição de 30 ml por quilo de cristalóide, para tentar recuperar a estabilidade hemodinâmica e a pressão desse paciente, e não conseguimos. Então, está na hora da gente falar sobre os vasopressores adrenérgicos, para a gente poder realmente retomar uma PAM maior que 65. Então, a gente indica começar com noradrenalina, sempre noradrenalina é a droga de escolha. Vai subindo a noradrenalina, eu já fiz o meu reposição volêmica e não deu certo, ela não atingiu o alvo da pressão, vamos por noradrenalina, a noradrenalina não precisa chegar na dose máxima, não conseguiu, entra em associação com vasopressina, ok? Então, vai subindo a norma, não precisa chegar no 1 micrograma por quilo por minuto de noradrenalina para você entrar com a vasopressina. Quando está lá pelo meio, você faz, subiu 1, subiu 2, subiu 3, chegou em meio micrograma por quilo minuto, não está tendo resposta, já botei volume, vamos associar a vasopressina, ok? Considerar dopamina apenas em caso de bradicardia. Então, a gente vai usar a dopamina só para taquicardizar esses pacientes. E raramente nós vamos associar a dobutamina, porque se o paciente for muito cardiopata, de repente ele não é o cara eleito para ser o potencial doador. Basicamente, na estabilidade hemodinâmica, naquelas horas que está chegando na UTI, que a gente tem que manter esse corpo até decidir ou até ir para a doação de órgão, é volume, responsivo ou não melhorou, não vai mais que 2, 3 litros e inicia com droga vasoativa. Qual? Noradrenalina. Em seguida, vasopressina. Ok? Terceiro, o manejo endócrino e eletrolítico. Antigamente era uma parafernália para trabalhar com isso. Hoje em dia, vocês estão pegando assim, uma diretriz muito bacana, muito próxima do fisiológico. O que acontece aqui? Muitas vezes, o paciente com a morte cefálica, ou a morte, né, e a gente vai dizer agora sobre o cérebro em si, ele vai produzir um diabetes insípidos. Ele vai começar a ficar poliúrico de origem central. Bom, se for um diabetes insípidos diagnosticado, e a gente diagnostica quando tem uma diurese acima de 4 ml por quilo, né, e tem um sódio acima de 155, que começa a ficar hipernatrêmico, então nós temos que entrar com o tratamento do DDAVP, que é a desmopressina, que é o hormônio antidiurético sintético, que a gente vai fazendo os puffs nasais para tentar controlar esse diabetes insípidos. Essa é a primeira medida endocrinológica que a gente pode ter. Mas nós só vamos usar isso se o paciente apresentar uma poliúrica com um diabetes insípido associado, que é a hipernatremia. Se não, não. Então, isso fica muito mais fácil. Eu vou estar olhando para o volume de diurese, eu vou estar olhando também para o sódio sérico desse paciente. 2. O uso de corticoide. Antigamente também existia bolos de corticoide em grande quantidade, existiu toda uma outra situação muito mais complexa. Agora não. Estamos usando droga vasoativa dizendo noradrenalina ou vasopressina? Sim. Então, usamos associar a hidrocortisona 30 miligramas por dia, tá? Então, seria 100, 100, 100. 100 de 8 em 8 de hidrocortisona. Mais ou menos parecido com a sepsis, é que a sepsis usa 200, tá? Mas estamos lá, estamos trabalhando, vai usar, ok? Está usando droga vasoativa? Vamos usar o corticoide. Não existe reposição de grandes bolos de corticoide mais.
Outra coisa, e os níveis de eletrólitos e glicemia? Glicemia é norma glicêmico para UTI, que é 140 a 180, e destro de 6 em 6. Começa a perceber que o paciente está ficando hiperglicêmico, porque por algum motivo especial ele pode ser hiperglicêmico, vai dar mais insulina e vai estreitar mais o tempo entre uma glicemia capilar e a outra, entre um destro e o outro. Igualzinho a gente faz nos pacientes vivos. Tá hipoglicêmico, vamos começar a repor só bolos de glicose, tá? A gente não costuma usar a glicose a 5% contínua, porque ela não é boa, né? Nessa situação, o uso de água livre, a não ser que seja necessário, tá? Por algum outro motivo metabólico, enfim, mas está com hiperglicemia, vai fazer bolos e vai estreitar também o tempo entre uma glicemia capilar e a outra. Outros eletrólitos para falar, sódio, manter abaixo de 155, né? Então, a hipernatremia não precisa passar de 155, não pode, aí a gente realmente, aí pode ser que tenha que trabalhar com a água livre, endovenosa. O potássio, repor à medida que fica entre 3,5 e 5,5 está de bom tamanho, não precisa grandes movimentos. Às vezes o paciente se mantém sozinho, mesmo sem a gente colocar nenhuma reposição, tá? Mas está lá 3,2, 3,1, faz um bolo de reposição e mede de novo, tudo dentro do fisiológico muito tranquilo. E o magnésio a gente preza que fique acima de 1,6. Também vai fazer reposição de sulfato de magnésio, né, em bolos, e dosa dali 6 horas, mais ou menos de 6 em 6 horas. Se a gente tem distúrbio e está corrigindo, a gente vai fazendo a cada 6 horas, a não ser que seja um sódio muito gritante, dispariante, aí a gente diminui o intervalo da coleta da coleta e da medida desse sódio, ok? Outra coisa, num passado, a gente tinha que usar hormônio da tireoide impreterivelmente. Achava-se que a tireoide ia falir e que a gente tinha que dar o hormônio da tireoide. Agora não, tá? Vai tomar hormônio de tireoide quem tem problema de tireoide, teve problema de tireoide em vida. Então, é um paciente, é um potencial doador, e ele usava hormônio de tireoide, ele vai continuar usando a dose dele até ter o desfecho dele, que é a doação ou não. Do contrário, não existe a necessidade nenhuma de repor hormônio de tireoide. Beleza, pessoal? Outros aspectos, e não menos importantes. O que a gente faz com o suporte nutricional? Não é preciso manter uma meta calórica nutricional para aquele corpo, que é diferente do paciente que está lá na UTI. O paciente está lá na UTI, a gente vai aumentando a dieta até chegar na meta calórica, sei lá, cada um vai fazer suas contas, 1.800 calorias, 2.000 calorias, não há necessidade. Aqui você pode manter um pool de dieta pequeno, 20 ml por hora, numa sonda contínua, tá? Mas sem a necessidade. A gente só quer que aquele trato gastrointestinal fique funcionando, né? Para não ter um ilho, para não ter mais translocação bacteriana, é o mínimo do mínimo, sem se preocupar. Uma dietinha comum, por sonda, tranquilo, ok? Não tem necessidade nem de calcular a meta calórica que seria para esse paciente. E antibióticos? Antibióticos é uma lenda, né? Só vamos usar antibiótico para quem tem infecção, igual gente viva, tá? Tem infecção, tem sepsis ou choque séptico? Espero que não tenha, que fica bem melhor a doação e bem menos complicada. Tem infecção, tem itu, vai tratar. Não tem conversa de antibiótico. Ah, vou ter que pôr um pouco de antibiótico. Não vai, não vamos nada, tá? Antibiótico é feito para tratar. Vai tratar infecção, sepsis, choque séptico, seja lá o que for, ok? E se não tem o que inventar. Ainda, sobre transfusão de sangue, o que a gente mantém? Uma hemácia maior que 7, uma hemoglobina maior que 7. Por quê? Porque menor que 7 daí já começa a comprometer a perfusão tecidual e o carreamento de oxigênio para esses tecidos, tá? Ah, vai precisar chegar no 14? Não, não vai. Uma ou duas bolsas para quem está em 7, faz o controle. Chegou entre 9 e 10 também, é o suficiente para esse paciente ser doador, porque é o suficiente para se carregar
oxigênio através dessa hemoglobina, que a gente vai estabilizar somente se for necessário, somente se a hemoglobina for menor que 7. E a temperatura? Bom, uma coisa é fato, é um neurológico. Se tiver hipertérmico, você tem que botar ele na normotermia de volta. Então, paciente com febre contínua, e isso acontece, vai ter que usar antitérmico de horário, seja de pirona, associado ou não a paracetamol, associado ou não a resfriamento corpóreo de algum jeito, com gelo, com compressas frias, beleza? Isso não é aceitável hipertermia. E se temperatura maior, temperatura vai ficar entre 35 graus se for hemodinamicamente instável, porque muito instável e muito frio não perfunde nada, vocês vão perder os enxertos. E se for estável, é aceitável que fique entre 34 e 35, que é quase uma hipotermiazinha, concorda? Entre 34 e 35. Mas, em regra geral, o 35 já está de bom tamanho, mas hipertermia, jamais. 32 também de temperatura, jamais, até porque vocês não conseguem abrir o protocolo de morte encefálica se vocês não fizerem um aquecimento mínimo desse corpo para que ele se mantenha para fazer o protocolo de morte encefálica que vocês viram ontem, tá bom? E aqui, gente, aqui vem um bônus que vem junto desse texto aí, da terapia intensiva, né? Junto, de novo, voltando para esse texto, porque esse texto está bem sedimentado no nosso meio intensivo, que seria um protocolo guiado por metas ou um checklist das metas clínicas, né? Se vocês olharem de perto, está um pouquinho pequeno aí a imagem, é tudo o que a gente falou agora. Ó, saturação de O2, ventilação mecânica, PIP, PAM, clearance de diurese, que quanto de diurese de ml por quilo hora, sódio, tudo que eu falei, ele está dito numa tabelinha. Se está ou não contemplado o que está sendo pedido pela diretriz, se for sim, beleza, se for não, qual é o ajuste que você vai fazer? Por exemplo, está com saturação maior que 90%? Não. Qual a ação que você tem que fazer? Aumentar a FiO2 ou a PIP ou os dois? Fez a ação, melhorou ou não melhorou? Atingiu ou não atingiu? Então, esse checklist, ele aumenta o número de órgãos doados, porque vocês vão estar checando para ver se vocês estão mantendo esse potencial doador num nível de excelência. Influencia a função do enxerto, porque deixa os órgãos bem perfundidos para que possam ser utilizados nessa possível doação, e diminui a perda dos doadores por parada cardíaca, porque vocês diminuem. Ah, tem um sódio de 170, é fácil ele parar com isso. Ou tem um potássio de 9, é fácil ele parar por isso. Então, você acaba se nós, né, não olharmos para os aspectos, todos os aspectos desse protocolo guiado por metas, nós vamos ter situações indesejáveis, comer bola com coisas desnecessárias, e o cara faz a parada cardíaca, ponto, acabou o seu doador. Às vezes a família estava super propensa a doar, a gente estava ali no meio das metas de doação, e aí, do nada, o cara faz uma parada, e aí vocês podem perder, podem não retomar, enfim. Então, o que esse protocolo sugerido pela MIB faz? Vocês podem, não precisam inventar nada, vocês vão bater uma cópia disso e deixar do lado do leito e fazer esse checklist com bastante constância, né? Aí vocês vão estabelecer se fazem isso de 6 em 6 horas, ou o que tá bom, vocês só repetem aquelas metas que não foram atingidas. E o que é bom disso, né, na minha opinião? Eu não tenho que inventar, eu não tenho que montar uma folha, um PDF, está lá, pronto para a gente fazer, para a gente realmente copiar mesmo, não precisa inventar roda, vocês copiam, põem e fazem, e conseguem manter com disciplina esse potencial doador, tá?
Outra maneira aí que o trabalho nos mostra, que esse texto nos mostra, é fazer através de fluxograma. Vocês vão descendo. Está oxigenado, está bem, está mantendo a meta da ventilação mecânica, beleza. Vai para a PAM. Como é que está a PAM? Ah, a PAM está perfusão adequada, está tudo bem, está tudo bem. Então, beleza, a gente vai manter. Se não estiver a PAM adequada, vai dar o bolo de cristalóide, falamos sobre isso. Se não aumentou a pressão, vai entrar com mais cristalóide ou a gente vai passar a usar droga vasoativa para manter a pressão? E assim a gente vai chegar na hora que a gente conseguir estabilizar a hemodinâmica desse paciente. Por outro lado, mantivemos já a pressão aqui? Conseguimos? Ou ela já estava boa? Sim. Estava boa? A diurese estava adequada? Sim. Sim, sim. Vai manter temperatura, PAM, diurese, os eletrólitos e os outros níveis que a gente conversou. Ah, não consegui estabelecer uma diurese mínima. Você está tendo poliúria? É uma diurese maior que 4 ml por quilo por hora? Que aqui está dizendo, diurese menor que 4 ml por quilo por hora, que é para não ser poliúrico. Não, ele está poliúrico, ele está tendo uma diurese maior que 4 ml por quilo por hora. Ótimo, vai usar o DDAVP. Usou o DDAVP, avaliou a necessidade volêmica. Ficou bom? Ficou bom. O que vamos manter? Temperatura, pressão, manter essa diurese baixa com o uso do DDAVP, entenderam? Então, também, em outras falas, é o protocolo de lá de trás, é esse aqui, ó, tá? Aí vocês escolhem como vocês querem conduzir. Tem gente que começa conduzindo pelo fluxograma, estabiliza o paciente, preenche o protocolo aqui de metas. Se tiver alguma coisa que ainda não deu certo, repete a ação e finaliza aqui o fluxograma e mantém esse paciente. Em geral, é um dia disso até estabelecer se esse potencial doador vai ser doador ou não, de acordo com as normas da família, de acordo com o que vocês vão estar negociando, quem vai vir buscar o órgão ou não, tá? Então, aqui é o fluxograma é um pouquinho maior, né, para quem quiser olhar melhor, mas vocês vão olhar no texto que foi dado aí para vocês, tá? Aqui é a outra parte do fluxograma. Dia 27 de setembro, então, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Espero que todos que estejam aqui comigo consigam lembrar disso e consigam começar a praticar isso, porque órgão é vida, né? E sempre a gente tem que lembrar nessas pessoas que estão ali necessitando e precisando. É muito dolorosa essa conversa com os familiares, mas com o tempo a gente se a gente acredita na necessidade da doação de órgãos, a gente passa a fazer isso com tranquilidade. Quando a gente está tranquilo, a gente passa tranquilidade para a família. Passando tranquilidade para a família, a gente não passa para eles uma agressividade, não passa para eles nada negativo, sempre passa o lado positivo das coisas e acaba que a gente consegue aí levar a um maior número de doadores e sensibilizar um maior número de famílias possíveis, tá? Aqui, então, está o telefone da FAMEMA e o meu ramal, né? Eu deixo aí o meu WhatsApp, o meu e-mail para quem quiser fazer alguma pergunta, sei lá, ou, estou no meio de um processo desse, como é que eu falo, o que eu faço, dúvidas aparecem, eu me lembro que há muito tempo atrás, antes de todos esses protocolos, eram muito difíceis e a gente tem que sempre recorrer a quem sabe um pouquinho, e se a gente não souber, a gente vai atrás de quem sabe, ok? Era isso, então, que eu tinha para falar para vocês. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? E vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa, tanto de hoje quanto o de ontem. Se alguém quer falar alguma coisa, podem abrir câmeras, podem abrir microfone, pode ter já compartilhado aqui também com vocês. Matheus, ou Tiago, já compartilhou o texto? Doutora, eu não consegui compartilhar o arquivo em PDF. Eu tentei Hum, de tudo quanto é jeito aqui, mas não deu certo. A senhora tem ele aí? Nesse desktop, não.
Alguém Tá. tem alguma sugestão de me mandar aí um WhatsApp? Eu deixei meu número aqui no chat e eu falei também que pode mandar pelo e-mail que a gente envia. É, Inclusive, pessoal, respondendo o e-mail que veio o link para vocês, para entrar no curso, a gente enviar lá o nome completo e CPF que nós vamos estar emitindo o certificado do curso, tá? Qualquer dúvida pode mandar mensagem no meu telefone também. pessoal, tem alguém aí? Alguém quer abrir o microfone e perguntar alguma coisa? Quer pôr no chat? Porque se vocês não perguntarem, a gente fica, não sabe se ficou bom, se não ficou, se entendeu, se não entendeu. Bom, é isso, né, Tiago? Nós temos aí as informações, o WhatsApp para vocês entrarem em contato com o Tiago e obterem o texto mãe, né? E eu desejo, opa, alguém está escrevendo alguma coisa. Eu desejo também uma boa sorte para vocês, que vocês comecem a fazer isso, que entrem em contato conosco aqui no HC Famema, nós estamos sempre à disposição, tá? Aí, pessoal, muito obrigada. Aí, o pessoal aí falando da aula, tá? É uma aula bem tranquila mesmo, aqui a gente não tem intenção de estressar vocês com detalhes difíceis, né? Não é nada sobre isso, é sobre vocês fazerem isso com bastante tranquilidade. Eu realmente espero ter sido clara com vocês, ter sido simples, né? E deixar aí o WhatsApp do Tiago, a gente manda realmente o que precisar. Tem o meu e-mail, se alguém quiser alguma coisa também pode mandar no meu e-mail, se precisar, e uma boa sorte para quem está começando agora os diagnósticos, tá? E eu é que agradeço a vocês aí de estarem juntos essa noite, eu sei que não é fácil, né? Uma noite aí para ouvir mais um pouquinho sobre um assunto delicado, mas é importante e eu estou sempre à disposição. É isso, Tiago? Abre aí a Isso câmera, mesmo. Tiago. Abri aqui. Vamos lá. Acho que é isso. Obrigado a todos, pessoal, pela participação e estamos à disposição qualquer dúvida. É isso aí. Uma boa noite para todos, então. Um beijo grande. Boa Tchau, tchau. sorte.